Salve fiel corintiana, aqui é o canal Somos Timão. Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É bem simples, você que não é inscrito, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro das principais notícias que acontecem com o nosso Corinthians. Corinthians! Ufa! São Hugo, porque o Hugo ontem... Se ele não tivesse lá uns 3 a mais... 500 mil reais, hein? Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. O melhor investimento ontem Foram os 500 mil reais foram os no 500 mil reais no Hugo. Ontem não tinha nada, bolsa, nada. Nada rendeu mais do que esses 500 mil que o Corinthians aplicou no Hugo. Né? Então, que dinheiro bem Se o Corinthians pago. for para a final, o vice-campeão leva 31 milhões de reais. olha Então, esse assim, investimento com 500 mil. Entendeu? 500 mil que você está vivo num negócio que você pode ganhar no mínimo, porque o campeão leva 73 mil. E aí tem gente... Peraí, então já garantiu Milhões, 31 perdão, falei mil. milhões? É milhões. Já garantiu 31 milhões? Não. Se ele chegar Quem desse- vai à final, Quem for a decisão. o vice ganha 30. Ah, sim, então ainda falta mais 4. Mas assim, o Corinthians só está vivo E por causa outra, dele. e o que o Corinthians já se utilizou do Hugo para chegar até onde chegou, Sim. que o Corinthians já ganhou, Sim. né, já pagou o que foi investido aí no Hugo nessa multa aí ao Flamengo. Bom, sobre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele saiu ontem do Sub-20 e foi para o profissional. E ontem ele precisava mostrar serviço. O que ele fez? Ele fez o que a gente não vê mais ninguém fazendo no futebol brasileiro. Taca. Ele colocou um time no ataque, Manda colocou bala. um time com 3 atacantes, um time jogando de forma vertical, que ele não se corrompa, né, na carreira daqui para frente. Acredito que não. É muito difícil, não, mas que ele tem essa ideia, porque é isso que a gente está realmente precisando. Porque Foi um tem Flamengo um bem Flamengo- parecido com o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, no qual ele se espelha. A questão é um ritmo de jogo com um calendário apertado, Muito que ele não vai intenso. conseguir Difícil. jogar sempre assim. Mas a ideia é ótima. Mas o Flamengo, Mas a ideia é ótima. que tem um elenco gigante, um elenco de peças, você até Vai pode, dar pra- você até pode trabalhar mais essa ideia. Então, pelo menos isso foi legal. Do outro lado, o Ramon, que eu tenho elogiado aqui em algumas circunstâncias, ontem ele foi um desastre. Discordo. Ontem, o filho dele ontem, porque uma coisa é você preservar o elenco, Salazar, pensando no jogo que é o mais importante contra o mas não foi isso que ele Internacional. fez? Não, pera um pouquinho, mas como é que você... O Corinthians joga melhor como? É impossível você ter o Fagner numa linha de 4, E por que ele pôs o Fagner? né? Me Porque diga. o Fagner está fora do jogo de sábado. Não, ok, mas... Preservou o Mateuzinho. Mas Pra mim, você a não prioridade poderia não é o Brasileirão? Você não poderia montar uma linha de 3 ontem? Ele não conseguiu consertar o time no segundo Mas ele tempo? não vem jogando com linha de 3 mais. Não, mas Os últimos mas com o jogos todos com Fagner, linha de 4. mas com Com o Fortaleza, linha de 4. Mas com o Fagner tá claro e evidente. Ele deixou uma avenida por Eu ali. concordo que com o Fagner tem ficado uma avenida. Só que a prioridade não é o Brasileirão. Não, da parte da prioridade, pegou, ok. Mateuzinho, você vai jogar o Brasileirão, então você descansa. Bidon, Brasileirão, você descansa esse. Quem mais? Yuri Alberto, descansa. Ok, não, Kaká, não tô descansa. falando no Bidu, poupar. descansa. Não Ele tô- pôs todo mundo pra descansar. Não, mas- Prioridade não é Brasileirão? Mas o time que ele pôs em campo foi um time completamente desfigurado de postura Eu tática. concordo. De postura tática, Mas Salazar. segurou, hein? De postura Segurou, tática. segurou. Mas não fosse o Hugo, o Corinthians tinha passado um dos maiores vexames da história. Eu concordo isso com é você, verdade. só que eu pondero essa questão. O Flamengo jogou com o que tem de melhor pro momento, É, isso porque aí. essa aí é a prioridade do Flamengo agora. Tô em casa, minha prioridade, vamos pra cima, vamos com tudo. E o Corinthians entrou em campo assim, vou segurar o José Martínez, vou segurar o Carrilho, Como é que vou você segurar vai o Bidon, segurar com o vou Galo? segurar o Se a Kaká, vou ideia- segurar o Bidon, se a vou segurar o ideia- Yuri. Peraí, então assim, era natural que o Corinthians fosse sofrer. Ó, mas não, pera um é? pouquinho. Mas por que Garro e Coronado, então? Então, esse aí porque ele queria testar os dois juntos. Tanta gente cobra. Não, você vamos vai testar contra o Flamengo? Aí Não, mas ele vai aí testar não. quando? No Brasileirão? Não, mas não dá. Não, no Brasileirão não. Ontem era uma semifinal Cara, de eu Copa acho que ele do Brasil. tratou a não. Copa do Brasil como Não, algo secundário não, e eu acho que não. ele tá certo. Você Ai, pode, ai, ai, você calma. pode tratar como algo secundário, Calma. sim. Você pode tratar Tratou. como... Não, Calma. mas o time que ele montou pra jogar foi um time completamente vulnerável. Concordo, Completamente Então, pera um pouquinho, vulnerável. pera um pouquinho. porquê Pera um pouquinho. disso. Mas, ó, continuando, debate. Não, é assim, e isso colocado, não é? Claro, há uma divergência aqui de pensamento. Eu entendo o Garrafa, eu até concordo com o Garrafa. Eu só acho que era um risco que o Corinthians tinha que passar.
com a prioridade do Brasileirão. Ia sofrer mesmo. Quando você tem um time, eu não acho que é tudo tática, porque ó, vamos sofrer foi pouco. Eu acho até que você vai concordar comigo. Sofrer foi pouco que passou a torcida do Corinthians ontem. Mas eu acho que você vai concordar comigo. Quando você tem alguns amigos, eu andei ligando para saber se os caras estavam vivos. Um aqui é que tava passando mal. Teve o Pascoal que veio aqui e falou, que bom te ver aqui. Mas, Garrafa, quando você tem um time... O que aconteceu no primeiro tempo... O que aconteceu foi um amasso, um atropelo. Quando você tem um time que tem Félix Torres, que pra mim foi o pior jogador em campo, tá? Tenebroso, horrível, e eu sempre falei isso. Félix Torres, Hugo, Charles, Rian, dificilmente você vai ter uma saída de bola, uma transição. É muito jogador que tem dificuldade com essa questão técnica. Só que ele tinha que escalar esses caras para preservar os outros. Ok. É por isso que eu pondero a minha crítica. Contestando a você escalação. repara que quando ele colocou Carrilho, José Martínez, Yuri Alberto, quando ele colocou os caras, mudou. O Flamengo chegava, mas o Corinthians também chegou. O jogo ficou equilibrado, criava chance lá, criava chance aqui, duas na trave lá. Então mudou. Você entendeu? O Salazar tinha condição de montar um time mais equilibrado, mesmo com essas peças. A distribuição das peças. Eu entendo e tenho dito que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tá? É claro e evidente. Eu tô surpreso com a sua opinião. Não, mas não é. É que você tá numa semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. A distribuição arriscou. Da forma que ele montou esse time para jogar contra o Flamengo foi um risco. Hoje, se tivesse tomado um 6-0, não haveria argumento para se sustentar de prioridade no Campeonato Brasileiro. Mas isto colocado, se é que existe essa possibilidade, foi uma derrota com sabor de vitória. Eu não sei, sabia? Não ficou o gostinho de que podia ter empatado? Não, mas tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que o Corinthians conseguiu, com tudo o que aconteceu, sair vivo do Maracanã. Foi pouco, perdeu de pouco. Pro Flamengo, moralmente... Você poupou um monte de gente, tomou uma pressão danada e veio conseguiu trazer com 1-0. É uma lucro. Vitória, é uma derrota com sabor de vitória. Mas você até falou vitória. Se é que existe essa situação. É uma derrota que saiu barato, porque dá pra reverter. Saiu, mas eu ainda tenho aquela coisinha que no segundo tempo... Claro. É o Hernandes, é o Romero ali embaixo da trave, duas bolas na trave... Porque entraram algumas peças... 2-1 no próximo jogo, vai pra pênalti. Entraram algumas peças e aconteceram algumas correções de posicionamento. Hugo consagra. O sistema foi bom. É isso, 2-1 no próximo jogo, vai pra pênalti, Hugo consagra. Chega de pênalti. Consagra, Hugo! Mais a partida? O gol, eu acho que ele quis adivinhar ali, do jeito que dava pra ter feito coisa melhor. Ele fez diversas defesas na partida. Ele quis adivinhar, ele imaginou que ia sair um cruzamento, também ele foi fechando. Pera, calma. Mas o gol sofrido gerou um pouco de debate. Então, mas o Hugo assumiu. Vamos ver o que ele falou sobre esse lance? Vamos ver. Um lance de jogo, lance rápido, onde o atleta do Flamengo foi inteligente ali, acertar meu canto. E não tentei adivinhar, óbvio que não. Mas é uma bola rápida, foi um lance de perto e ele foi feliz em fazer o gol. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor. Mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. E a gente segue vivo, cara. Segue vivo e eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande. Porque eu sei do potencial da nossa equipe e eu sei o que a gente pode fazer dentro de casa. Maravilhoso, é isso aí, deu a cara, foi lá, explicou, falou, eu não acho que falhei, pronto. Perfeito, eu acho também bem legal, lembrou o Cássio nesse sentido, de ir para a zona mista em qualquer circunstância, e eu tô com ele. Eu não acho que é uma falha, um frango, nada disso. Ele deu mas dava para fazer algo melhor. Ele deu o canto dele. Dava para fazer algo melhor. Ele deu o canto dele. Agora, gente, discutir esse lance... Né? Se foi, porque não foi um frango. Então, discutir se foi ou não foi falha, discutir se foi ou não foi falha, depois de tudo que o Hugo pegou, tá? Ontem, eu trabalhando no jogo, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou dizer aqui pra você. O Hugo tem que ser convocado pra seleção brasileira, cara. Nós temos 3 goleiros para a seleção brasileira. O Hugo tem que estar entre os 3 goleiros. Quais são os goleiros que estão convocados hoje pelo Dorival? Nova Barrar. Não é? Alisson. O Bento, que é reserva. O Alisson fez o quê para a seleção brasileira? Tchau, um baita de um goleiro. Mas o momento do Alisson na seleção já acabou. O Bento, que é
um ótimo goleiro, mas ele não está nem jogando, está na reserva lá do time do Cristiano Ronaldo. Vai lá. O Hugo tá jogando demais para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Tá Sério. ótimo. E é jovem para você fazer Rafael do São Paulo, ele não foi convocado pelo Dorival? Por que não levar o Hugo? Não, mas não leva agora. Você tá louco levar agora? Mas o Hugo merece como profissional. Não. Seleção brasileira. Não merece. Sim, Agora, nesse momento, ninguém tira o Hugo. O Ederson, pra mim, é o tira. titular da seleção brasileira. Deve ser o Também, titular. eu tô com o Garrafa. Pra mim, eu não levaria o Alisson, o Ederson titular e levaria o Hugo. É isso aí. Não, leva o Hugo ano que vem. Esse ano o Corinthians não pode cair. Vai tirar o Hugo pra Rafael seleção. ou Hugo? Não, nem... O Rafael foi pra seleção, por que o Hugo não pode ir? Ah, entendi, porque é data FIFA para os jogos. Para tudo. Tem que ir pra seleção, Não, mas deixa ele sim. descansar. Não, deixa ele não deixa Jogando desfocar. demais, Deixa o jogando Hugo quietinho demais. aqui, Ele vai ser deixa o terceiro Alisson goleiro, lá. nem vai jogar, vai só viajar. Absolutamente todos os ingressos já foram vendidos, não tem mais nenhum ingresso. O torcedor corintiano vai lotar ou superlotar o estádio da Neoquímica Arena em Itaquera para empurrar o time do Corinthians para mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa desta vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Agora pega 2 jogos seguidos dentro da Arena, né? Joga contra o Internacional e joga também contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro. Para esse jogo contra o Internacional, o Corinthians não terá o Romero, que está suspenso, foi expulso na partida contra o São Paulo, tomou o 3º cartão amarelo, na verdade, né? Na partida contra o São Paulo, assim como o Fagner, este sim expulso contra o São Paulo, e o André Ramalho também expulso no clássico contra o São Paulo. Os 3 jogadores vão desfalcar o time do Corinthians na partida contra o Internacional de Porto Alegre. E por não ter o Romero, é que o Corinthians pode ter desde o início, pela primeira vez, o Memphis Depay, vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians está preparando, aproveitou que o Memphis Depay não foi inscrito na Copa do Brasil, né? Ele não jogou a partida do Rio de Janeiro, não viajou para o Rio de Janeiro, e o Corinthians fez um cronograma especial para o atacante durante esta semana, né? Este trabalho, este cronograma especial, o trabalho de recondicionamento físico, de condicionamento físico, visa ter o Memphis Depay desde o início da partida contra o Internacional no próximo sábado, né? Não sei se o Memphis tem condições de jogar de titular 45 minutos. Contra o São Paulo, assustou, né? Contra o São Paulo ele entrou e não jogou bem, né? Estava muito fora de sintonia em relação aos outros jogadores do Corinthians. Mas desta vez, quem sabe, com uma semana a mais de treinamento, de condicionamento físico, ele não possa estar melhor condicionado, mais bem condicionado. Quem sabe ele não consiga acompanhar quem sabe ele não consiga ter condições de começar jogando. Seria muito importante, seria o titular ao lado do Yuri Alberto. Ontem, o técnico Ramon Dias também falou sobre o Thales Magno. Ele disse que o Thales Magno está perto de voltar ao time do Corinthians. Ele disse que o Thales Magno está se recuperando muito bem, e já para as próximas partidas ele vai ter a melhora, que ele está muito contente com a boa recuperação do Thales Magno. Então que o Thales Magno deve retornar ao Corinthians junto com o Alex Santana. Os dois estão fazendo trabalhos específicos de recuperação de contusões musculares. Mas os dois não devem jogar contra o Internacional, eles só devem estar à disposição depois da data FIFA na partida contra o Atlético Paranaense. Aí sim o Corinthians terá o elenco completo para a sequência decisiva do Campeonato Brasileiro. Quero informar a vocês o seguinte, uma notícia triste, né? O Rian passou por exames nesta quinta-feira e teve diagnosticada uma fratura. O Rian teve diagnosticada uma fratura na base do 5º metatarso do pé esquerdo, no dedinho do pé esquerdo, né? De acordo com informações do Corinthians, o período de afastamento dos treinos será de 6 a 8 semanas. Então o Rian passará por um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, sob os cuidados dos fisioterapeutas e médicos do clube. A lesão aconteceu ontem, né, no jogo contra o Flamengo, no primeiro tempo, depois ele foi substituído no intervalo de jogo. O Rian tem sido peça importante no Corinthians, tem se revezado no meio-campo do Corinthians. Tudo bem que o Corinthians agora tem outros jogadores no meio de campo que podem ser utilizados, como o José Martínez, por exemplo, o volante, o Charles
também volante, outros jogadores que foram contratados. O Rian, das categorias de base do Corinthians, caiu nas graças do técnico Ramon Dias, vinha sendo utilizado principalmente no time da Copa, né? Nos times considerados os que jogam a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas agora ele fraturou o dedinho, o 5º metatarso, e deve ficar 8 semanas longe do time do Corinthians. É uma notícia triste para o Rian. Quero falar a respeito da Esportes da Sorte. O Corinthians pediu, em nota oficial hoje, enviou um pedido formal de esclarecimentos à Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o clube e não consta na lista do governo federal das empresas do setor autorizadas a operar no Brasil. Caso a Esportes da Sorte não resolva o problema até o dia 11, sexta-feira da semana que vem, o site da empresa vai sair do ar e o Corinthians será obrigado a tirar a marca da empresa da sua camisa. É isso que vai acontecer caso a Esportes da Sorte não resolva o problema com o governo federal. O problema, é claro, deixa o Corinthians em estado de alerta, porque o Corinthians tem um contrato milionário com a Esportes da Sorte, que inclusive banca 57 milhões de reais do contrato do Memphis Depay. Mas o Corinthians se vê protegido por uma cláusula contratual que prevê o pagamento de multa de 100 milhões de reais caso a Esportes da Sorte não tenha licença para operar. Então, se a Esportes da Sorte não tiver licença para operar no Brasil e se tiver que rescindir o contrato com o Corinthians por causa disso, o Corinthians tem uma cláusula no contrato que garante o pagamento de uma multa de 100 milhões de reais, a efeito de indenização, que teria de ser feito em até 10 dias após o rompimento do contrato. A Esportes da Sorte fechou com o Corinthians em julho um contrato de 3 anos no valor de 309 milhões de reais. Lembrando que desta quantia, 57 milhões eram destinados à contratação de um reforço midiático e o Corinthians decidiu usar a verba na contratação do holandês, o Memphis Depay. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Logo, logo tem mais notícia do Corinthians.